E aí, professor, o meu grupo ficou com licenciamento ambiental em hidrelétricas. Os componentes do grupo são Luiz Estrela, João Vitor, Vinícius Lima, Vinícius Augusto e eu, Guilherme Morim. Inclusive, o Vinícius Augusto está aqui para apresentar comigo. E aí, professor, bom dia. E a Luiz Estrela e o João Vitor ficaram com a parte de pesquisar o material para a gente colocar no slide. O Vinícius Lima, Vinícius Augusto e eu, a gente fez o slide e a gente vai apresentar aqui. Começando com a primeira parte, que é o que é o licenciamento ambiental em hidrelétricas. O licenciamento ambiental e a avaliação de impacto ambiental são instrumentos da Política Nacional de Meio Ambiente, que tem por meta a preservação da natureza, a melhoria e a recuperação da qualidade ambiental, propícia à vida, visando assegurar condições ao desenvolvimento socioeconômico e à proteção do meio ambiente como bem comum. A Política Nacional do Meio Ambiente foi publicada em 1981, na forma da Lei número 6.938. O licenciamento ambiental é realizado pelas esferas do governo federal, estadual, distrital e municipal, de forma cooperativa e em conformidade com suas competências legais. Essas entidades fiscalizam e monitoram as atividades dos empreendimentos ao longo do licenciamento. Aqui eu coloquei a foto de alguns órgãos, o CONAMA, o IBAMA, o Instituto do Meio Ambiente do Acre. O CONAMA e o IBAMA são organizações federais e o IMAC, ele é estadual. Eles trabalham junto e o CONAMA, é, voltando lá na lei nacional, na lei da Política Nacional de Meio Ambiente, é, ele foi criado quando a lei foi criada também e ele serve para regulamentar as legislações ambientais e emitir resoluções para o Brasil. Ele é fiscalizado pelo IBAMA. É, como é feito? É, para que o empreendimento possa obter as licenças ambientais, a Lei de Política Nacional do Meio Ambiente ela estipula alguns critérios que devem ser atendidos. Um deles é o estudo de impacto ambiental. O estudo determina a avaliação ampla dos impactos ambientais que o empreendimento possa causar, danos à fauna, à flora, na atmosfera, entre outros impactos ambientais que interfiram na biodiversidade local. Aqui eu botei fotos de animais, né, para representar a fauna. Aqui é para representar a flora, que é tipo natureza queimando e emissões de gases em geral aqui no meio. É, o licenciamento das usinas hidrelétricas ele requer um estudo ambiental abrangente. É realizado além de onde o empreendimento vai. Tipo, o empreendimento vai ser instalado, a fim de ver todos os impactos, sejam eles diretos ou indiretos, sobre toda a região em volta, inclusive na bacia hidrográfica a qual pertence o rio em que a usina hidrelétrica vai ser instalada. Busca-se contextualizar, pesquisar para um levantamento vários impactos de outros empreendimentos realizados na mesma bacia hidrográfica e assim verificar as demandas sobre os recursos ambientais e sobre as infraestruturas sociais existentes. É, aqui está dizendo que eles fazem uma pesquisa para saber se tem outros empreendimentos nessa mesma bacia hidrográfica e se o canto que eles vão colocar vai conseguir suprir as necessidades para que possa haver o funcionamento da empresa que eles vão instalar lá, né? Da infraestrutura que eles vão instalar lá. E também eles fazem esse censo, porque muitas das vezes que você vai construir uma hidrelétrica, geralmente tem pessoas que já moram lá, tipo ribeirinhos que tipo fazem algum tipo de trabalho lá, ou então aldeias de índios e tal, então tem que fazer esse levantamento. Quando há pessoas que moram lá, há um estudo do meio socioeconômico que realiza um censo para identificar a população a ser atingida, prever as indenizações, decidir as formas de remanejamento e implementar um apoio social e econômico a essa população.
O estudo é elaborado em linguagem técnica, a fim de torná-lo mais acessível ao público. Porque não adianta, tipo, nada tu fazer um estudo lá com um monte de coisa, sendo que uma pessoa leiga, uma pessoa que nem a gente, vai ler o negócio e não vai entender, entendeu? É, prever indenizações. Ah, não, peraí. Eu comecei a ler lá de cima. Produz um relatório de impacto ambiental, que é o RIMA, que é apresentado em uma audiência pública e motiva a elaboração do parecer técnico do órgão licenciador, que fundamenta a emissão de licença ambiental. Depois que eles fazem essa audiência pública e as pessoas concordam e tal, eles fazem isso para as pessoas que moram lá, as pessoas que vão ser atingidas diretamente pelo empreendimento, possam fazer as suas tirar suas dúvidas, fazer seus questionamentos, é, as suas discordâncias e essas coisas. E depois eles entregam esse relatório pro órgão licenciador que fundamenta a emissão da licença. Licenças ambientais. É, Então, professor, eu vou apresentar sobre as licenças ambientais, onde a primeira licença que é disponibilizada é a licença prévia, abreviado para LP, que ela avalia a viabilidade da hidrelétrica, no caso, né? Que é como se ela pode ser instalada lá, se a bacia hidrográfica ela vai aguentar é, a infraestrutura que vai ser colocada no lugar. Aí depois vem a licença de instalação, abreviada para LI, que ela autoriza o início das obras. Para me explicar isso, a LO, que é a licença de operação, que ela autoriza o enchimento do reservatório e o início da operação da usina, que é no momento que a represa ela vai prender para sair só a quantidade de água que é gerada a energia ali. Aí vai acontecer o alagamento ali na redondeza da bacia hidrográfica, que vai acabar matando árvores, animais silvestres e acabando com uma possível aldeia de índios que tenha nas proximidades. E algo que o Guilherme, inclusive, pesquisou aqui, que a gente não encontrou, mas que a gente acha que realmente faz sentido colocar aqui, que é a autorização de supressão da vegetação, que é a ASV. Ela deve ser obtida quando é necessário derrubar a vegetação natural, porque a gente não tem no licenciamento de hidrelétrica, né? Mas é algo que realmente está muito incluso, porque quando acontece o alagamento, várias árvores acabam caindo antes de forma indireta, assim, entre aspas, né, elas acabam caindo. Então, acho que é algo que deve ser bem colocado no meio do licenciamento para hidrelétricas. E outro também que foi muito importante que o Guri também colocou, que o Guilherme colocou também, que é a autorização de coleta, captura e transporte de material biológico, que é ABIO, a abreviação. Que no caso ela deve ser obtida quando for necessário manipular animais silvestres. São muitos empreendimentos de grande porte que necessitam dessa autorização, pois é necessário efetuar um levantamento de fauna local onde sua implantação. Isso é algo muito importante porque a gente sabe que independente da infraestrutura, da empresa que for colocada em qualquer lugar, seja em um rio, seja em um lago, seja no meio da floresta, até mesmo uma estrada, quando é construída, afeta muito a vida da população de animais silvestres daquele local. Então tem que ser feito um estudo para poder ver os possíveis desastres e se é necessário mover os animais silvestres daquele lugar para outro lugar, para não afetar a fauna do local, né? E só É isso. complementando o que o Vinícius falou, essas autorizações, elas não são licenças, essas autorizações elas são adquiridas conforme as licenças também vão sendo adquiridas para a empresa. E qual a importância da pesquisa? Para atender a demanda energética do Brasil, a instalação das usinas hidrelétricas é vista como um desafio devido à complexidade e à grande quantidade de informações a serem avaliadas. Principalmente no nosso país, né, que é, é um país que tem muitas florestas tropicais e tal, e tu não pode sair desmatando em qualquer canto, por isso até que tem esse licenciamento ambiental. É, eu ia colocar aqui eu ia colocar aqui no slide, mas eu acabei só querendo citar mesmo. Algumas imagens que eu achei das pesquisas é, sobre hidrelétrica e tal. E uma coisa interessante que eu achei é que, tipo,
em países que possuem florestas tropicais, que não no Brasil, que é a grande maioria, eles têm 3 quartos da fauna e flora do tipo do mundo todo, tá ligado? E é muita coisa. Por isso que deve ser implantado de forma correta. Alicerçando na pesquisa contida no EIA, o órgão licenciador avalia a viabilidade do empreendimento, define as condições de implantação, concede a licença instalação e determina como os seus impactos negativos serão mitigados ou compensados por meio de planos, programas e projetos implementados pelo empreendedor, desde a análise da viabilidade até a desativação do empreendimento. O resultado das pesquisas, além de subsidiar o licenciamento, pode ser utilizado para o planejamento territorial de um município, a elaboração de políticas públicas, ações de recuperação de área degradada, previsão de áreas passíveis de serem preservadas, estabelecimento de corredores ecológicos, monitoramento de espécies de fauna e flora ameaçadas de extinção e suas respectivas estratégias de conservação. Eu acredito também que essas pesquisas e a avaliação de impactos, elas possam ser usadas também por outras empresas para quando forem implantar o mesmo tipo de projeto em um canto diferente. Falando agora sobre as usinas hidrelétricas, sobre se as usinas hidrelétricas geram energia limpa. Como exemplo de energia limpa, temos a energia eólica, produzida através de correntes dos ventos, a energia solar, obtida pela radiação solar, e a hidrelétrica, mas eu já vou voltar na hidrelétrica. O conceito de energia limpa, quer dizer, elas são consideradas energias limpas porque os recursos naturais que elas utilizam são inesgotáveis. É, Vou passar aqui um pouco mais o slide. E aqui tem uma foto da hidrelétrica de Itaipu. É só para representar e falar que algumas pesquisas elas apontam para que as usinas hidrelétricas não sejam consideradas totalmente energias limpas, porque tem uma pequena taxa de emissão de gás metano, mas a gente ainda não tem dados suficiente e a gente não pode descartar ela como uma energia limpa. Usinas hidrelétricas no Brasil. Bom, as usinas hidrelétricas no Brasil, a relação delas com. Elas têm relação com a SIM, que são integradas ao Sistema Interligado Nacional e operadas em conjunto pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS, que é o órgão responsável pela coordenação e controle da operação das instalações de geração e transmissão de energia elétrica, que foi atualizado até o ano de 2019. Bom, todas as usinas hidrelétricas com geração de 3 megawatts até 30 megawatts, com área de reservatório de até 13 km², são designadas PCH, que é a Pequena Central Hidrelétrica. Várias usinas hidrelétricas tiveram a sua denominação alterada com o passar do tempo. A denominação original, que neste caso são utilizadas na lista das duas nomenclaturas, que é do reservatório e da usina. E com relação às usinas operadas por consórcios, compostos por várias empresas geradoras e algumas com participação de empresas de outros segmentos da atuação, elas são citadas apenas aos acionistas, que são empresas de geração de energia. Bom, em levantamento histórico realizado em 1948 para fins de elaboração do Plano SALT, que o Plano SALT ele é um plano que foi elaborado pelo governo brasileiro na administração do presidente Eurico Gaspar Dutra, que foi de 1946 a 1950 a sua administração, que tinha como objetivo estimular o desenvolvimento dos setores como saúde, alimentação, transporte e energia, que esse é o significado da abreviação SALT, que é saúde, alimentação, transporte e energia. E eles fizeram alguns registros, que foi que a primeira usina elétrica no Brasil foi em junho de 1983, numa pequena instalação térmica de 52 kW, que foi em Campos, no Rio de Janeiro.
A primeira central elétrica foi em 1889, na Companhia Mineira de Eletricidade, em Juiz de Fora, em Minas Gerais. E no mesmo ano surgiu a segunda termoelétrica em Curitiba, da Desalt Brazilian Railway. A primeira grande instalação hidrelétrica foi inaugurada em 1909, chegando rapidamente a 27.379 kW em Parnaíba, em São Paulo, no Rio Tietê. E no norte do Brasil, as primeiras centrais foram termoelétricas, em Cruzeiro do Sul, no Acre, aqui, em 1904, e de Manaus, Amazonas, e em Belém do Pará, no Pará, no caso. Inaugurada em 1950. Ou, em 1905, desculpa. É isso. Aqui tá as referências que a gente utilizou para fazer o trabalho. E fim da apresentação. Valeu aí, professor. É mais sobre isso.